estamos começando então essa palestra, um estudo que nós vamos estar estudando exatamente sobre o assunto do calendário profético, o calendário da criação, um calendário que começou na eternidade e que deu continuidade através da criação que o Criador determinou quando Ele criou esse mundo. Mas, na realidade, o que nós vamos tratar exatamente aqui nessa tarde do primeiro dia da semana, que nós nos encontramos dentro do calendário da criação, exatamente no dia 22 do segundo mês do ano 5.985. Então, o assunto que nós vamos tratar é a respeito do calendário da criação. Mas também nós sabemos que dentro dessa caminhada religiosa, sabemos que existem vários tipos de calendário, vários tipos de computo do tempo, que computa o tempo, mas também nós sabemos que só existe um calendário que computa o tempo. Só existe um calendário que computa as profecias, um calendário que computou as profecias desde o início, desde o começo, e esse calendário é o calendário da criação. Mas também como saber qual é o calendário que nós temos que ter hoje para computar o tempo. Então, antes de nós começarmos essa palestra, pedimos que os nossos irmãos que estão distantes, nossos irmãos que estão assistindo essa palestra, vão assistir esse estudo que vai ser passado a respeito do calendário. Eu gostaríamos que a gente fizesse uma oração antes de nós abrirmos a palavra do Criador. Então, nesse exato momento, vamos orar. Querido Pai, que habita e reina no mais alto dos céus, louvado seja o Teu santo nome, Criador, que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, nesse momento, ó Pai, pedimos que Teu Espírito venha falar com cada um de nós. Que o Teu Espírito, aquele que Tu diz que ia enviar, ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o mesmo Espírito, Pai, possa revelar as verdades dos últimos dias para o Teu povo. Mas também sabemos, ó Pai, que não queremos mais ser ensinados por homem, mas queremos ser ensinados por Ti, ó Pai. Sabemos, Pai, que o engano foi muito, mas sabemos que é Tu que vai revelar todas as verdades no final dos tempos, Pai. Então abençoa, Pai, esse momento de estudo da Tua Palavra, exatamente, Pai, a respeito do calendário profético, que Tu mesmo venha esclarecer para nós qual é o calendário, Pai, que serve para computar o tempo e serve para computar as profecias. Todas essas bênçãos eu já Te peço e já Te agradeço no Teu santo e poderoso nome, Criador. Assim seja, louvado seja o Teu nome eterno para sempre. Então, exatamente, irmão, no livro de Daniel 7, versículo 25, é um texto que nós já conhecemos, eu acredito que os irmãos também já conhecem também, mas eu gostaria de ler esse texto em Daniel 7, 25, nessa versão aqui, ó, chamada Bíblia Sagrada, edição pastoral. Sabemos, irmão, que as Escrituras, está escrito examinar as Escrituras porque julgar nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam do Criador. Então, sabemos que varia às vezes de interpretação, varia às vezes de texto, mas para estudar o assunto do calendário, eu gostaria de estudar nessa Bíblia chamada Bíblia Sagrada, edição pastoral. E eu gostaria de ler Daniel 7, 25 nessa Bíblia, que diz assim, ó, Daniel 7, 25 diz: blasfemará contra o Altíssimo e perseguirá os seus santos, pretenderá em modificar o calendário e a lei do Eterno. É só isso que eu quero trazer. Eles vão blasfemar, um poder ia se levantar e ele ia blasfemar contra o Altíssimo, ia perseguir os seus santos, e além disso, irmão, eles iam pretender modificar o calendário e a lei do Eterno. Sabemos que outras Bíblias não falam calendário, sabemos que outras Bíblias falam tempo, mas só que não define exatamente o que seria a mudança. Mas nessa Bíblia, irmão, deixou bem explícito quando disse: e cuidará em mudar o calendário.
Então sabemos, irmão, que essa profecia aqui, ela começou, ela teve um início, foi exatamente, irmão, no ano 45 antes do nascimento do Salvador. Júlio César criou um calendário. No ano 45 ele criou o calendário chamado calendário romano, e esse calendário, para ser lançado mais lá na frente, porque sabemos, irmão, que as mudanças que acontecem, primeiro é criada a mudança, para lá na frente ser colocada para entrar em funcionamento. Então, nesse exato momento, já descobrimos que um poder ia se levantar contra o Eterno, contra o Sois Santo, ia perseguir e, além disso, ia procurar em mudar o calendário. Mas que calendário? O calendário que vinha da criação, o calendário que começou exatamente lá na criação, quando o Eterno falou exatamente no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Quando o Eterno disse bem assim, Gênesis 1,14. Só achar aqui, diz assim mesmo. Gênesis 1,14, ele disse: E disse ele, que exista luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, para marcar festas, dias e anos. E sirvo de luzeiro no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. O interessante, irmão, que quando nós partimos da criação, nós vimos que na semana da criação, nós podemos identificar que na criação, na semana da criação, sabemos que teve o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o sétimo dia. Mas também sabemos que foi no quarto dia que o Eterno agora resolveu, irmão, em criar os dois grandes luzeiros, o sol e a lua. E sabemos que quando ele criou no quarto dia o sol e a lua, os astros, ele criou exatamente, irmão, para que marcasse o que, irmão? Marcasse que existe luzeiro no firmamento do céu, para separar o dia da noite e para marcar festas, dias e anos. Então, exatamente, irmão, lá na criação, quando não tinha nem Adão, não tinha Eva, não tinha um ser humano, não tinha Júlio César, não tinha judeu, não tinha ninguém. Não existia nem ser humano ainda. O Eterno já tinha providenciado algo que ia marcar o tempo, que ia computar o tempo. E uma das coisas também que ele determina, o que é que marca o tempo? No livro, exatamente, irmão, no livro de Salmos, que nós conhecemos como livro Tehillim, Salmos. O livro de Salmos, capítulo, só pegar bem aqui, irmão, Salmos, capítulo, só pegar bem aqui para a gente ver, Salmos, capítulo 104, versículo 19. Em Salmos 104, 19, ele diz: fez a lua para marcar o tempo. Então nós já estamos descobrindo que ele fez a lua no quarto dia para marcar o tempo, e o sol conhece a hora do seu acaso. Então nós sabemos, irmão, que na criação, quando o Eterno realmente ele criou, estava dando vida a uma matéria que já tinha sido criada há muito tempo. Então ele criou no primeiro dia e disse: haja luz, e houve luz. E essa luz não era o sol, era sim a presença dele. E nós sabemos que no segundo dia também ele foi criando, no terceiro dia, mas no quarto dia ele criou algo que ia marcar o tempo. E o que ele criou para marcar o tempo foi exatamente a lua, como nós vimos no livro de Salmos 104, 19. E agora, irmão, sabemos que lá na criação, no sexto dia ele criou o homem, e no sétimo dia, irmão, ele descansou de toda a sua obra.
No sexto dia terminou toda a sua obra e no sétimo dia ele descansou. Então, a partir daí agora, irmão, vai dar caminhada, vai dar agora uma continuidade agora a uma raça humana. E agora, o que é que ia computar o tempo? Era o sol, a lua, foi isso que ele criou no quarto dia para marcar o tempo. E uma das coisas que nós sabemos lá é que ele não tinha folhinha pendurada numa árvore, não tinha folhinha ali, não tinha papel, não tinha nada. O casal agora ia computar o tempo através da lua, era a lua que ia marcar o tempo. Não tinha calendário romano, não tinha Júlio César ali, muito menos Gregório, não tinha judeu, não tinha rabino, não tinha nada. Exatamente o que tinha ali era o calendário do Eterno, algo que vinha da eternidade, algo que já vinha dando continuidade, não só aqui nesse nosso mundo, mas muito antes atrás, já na eternidade. E agora, nós vamos agora caminhar, vamos ver para frente agora, voltando novamente para Daniel 7,25, quando Daniel agora avistou agora e viu que um poder ia se levantar, e a intenção desse poder era mudar o calendário. Mas nós sabemos que no tempo de Daniel, quando Daniel teve a visão, irmão, qual era o reino que estava operando, qual era o reino que estava em pé, no tempo de Daniel, quando ele teve a visão, no cativeiro babilônico, irmão. Nós sabemos, irmão, que Daniel também teve um sonho, e esse sonho que Daniel teve foi de 4 animais. O primeiro, ele viu que era um leão, e depois ele olhou e viu um outro animal, que era quem, irmão? Que era um urso. E depois ele olhou e viu que tinha um outro animal, que era qual? Um outro animal, que era um leopardo. E depois ele olhou e viu outro animal, mas esse outro animal era terrível. E agora nós sabemos quais são esses 4 animais. Sabemos que era a Babilônia, sabemos que era a Medo-Pérsia, sabemos que era a Grécia, e sabemos também que era Roma pagã também, o 4º animal terrível. Mas no tempo quando Daniel teve a visão, no tempo quando Daniel disse que alguém ia se levantar para mudar o tempo e a lei, que é o calendário e o Torá do Eterno, ainda não estava ainda acontecendo, ia acontecer no futuro, porque no tempo quando ele teve isso, quem estava reinando era os Medo-Pérsia. Mas uma das coisas, irmão, lá na frente ia vir Grécia, lá na frente ia acontecer agora Roma pagã surgindo. E nesse reino de Roma pagã ia se levantar um homem chamado Júlio César. Esse homem agora estava profetizado, e ninguém pode mudar a profecia, ninguém pode dizer que não vai acontecer a profecia. E uma das coisas que esse homem ia mudar era o calendário. E ali, irmão, sabemos que Júlio César criou um calendário para substituir o calendário do Eterno. Mas que problema isso traz para o povo do Eterno? Qual é a consequência que isso traz para o povo santo que o Eterno determinou? Será que isso modifica as estações? Será que isso atrasa o tempo? Será que isso desvia o rumo da profecia? Qual seria a intenção que Júlio César criou esse calendário para substituir o calendário do Eterno? E hoje nós sabemos, irmão, que essa mudança que foi criada no ano 45 antes do Messias, essa mudança ela traz um grande prejuízo hoje para o povo do Eterno, para o remanescente que vive hoje nos últimos dias. E hoje, sabemos que hoje existe uma confusão religiosa, onde as pessoas não sabem mais para onde ir e o que fazer mais. Então, nesse exato momento, irmão, nós vamos tentar descobrir um calendário, e nós vamos estar tentando trabalhar aqui, e só tem um calendário que vai passar no teste. Se nós tivermos aqui sem calendário, só um ia passar no teste. Sabemos, irmão, que desde a criação, já dali depois do pecado, quando o Eterno determinou 6.000 anos para a raça humana, Ele determinou dentro de um calendário. E o único calendário que tinha lá quando o homem pecou era o que vinha da criação, não tinha outro. Não tinha Júlio César, não tinha judeu, não tinha nada. E o Eterno determinou um calendário. E 6.000 anos está computado dentro de um calendário.
era o que vinha da criação. E depois da primeira profecia longa de 6.000 anos, começou a vir outras profecias, 120 anos, que nós reconhecemos que o Eterno deu para o povo antediluviano, deu 120 anos para aquele povo. 120 anos tem quantos dias, irmãos? E depois nós vimos, irmão, que a partir daí, 400 anos de cativeiro tem quantos dias? 70 anos de cativeiro tem quantos dias? 7 semanas, 62 semanas, a última semana profética, os 1.260 anos ou dias. Mas sabemos, irmão, que todas essas profecias só podem ser computadas dentro de um calendário. E qual é o calendário que hoje nós vamos usar para computar todas as profecias concernente tempo? E agora, irmão, no exato momento, nós vamos trazer um calendário. E esse calendário é o que tem que computar as profecias. Mas antes disso, nós vamos começar a tirar as provas dos 9, para saber qual é o calendário realmente verdadeiro. E aqui eu tenho uma maneira de tentar descobrir qual é o calendário verdadeiro. Então, exatamente, eu vou colocar bem aqui, algumas regras. Vou botar essa palavra bem aqui, ó. Tempos, anos, meses, dias, finalizar, nós vamos botar horas. Então sabemos, irmão, que aqui existe 1, 2, 3, 4, 5 regras, e só um calendário é que vai encaixar todas essas regras aqui. E aqui nós podíamos ter 100 calendários. Aqui nós podíamos ter calendário rabínico, calendário romano, calendário chinês, japonês, mas só tem um que vai passar aqui nessas regras aqui. Agora, vamos tentar descobrir como é que nós vamos fazer para encaixar e achar qual é o calendário verdadeiro. Se os irmãos tiverem as vossas Bíblias aí, que quiserem ir acompanhando e analisando os textos que eu vou começar a colocar aqui, quem sabe fazer como os ribeiranos fizeram, analisando, para que ninguém vos engane. No livro de Daniel, novamente, no livro de Daniel, o primeiro texto que nós vamos usar para saber qual é o calendário verdadeiro e o falso, é o livro de Daniel 7:25, irmão. É o texto que nós baseamos para iniciar o nosso trabalho. E Daniel 7:25 diz exatamente essas palavras: proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os seus santos, os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Então sabemos, irmãos, que ia haver uma crise, ia haver uma perseguição, e o povo do Eterno ia ser entregue. Mas entregue, irmão, por quanto tempo? Nós já lemos que seria por um tempo, tempo está no plural, então seria 2, e é a metade de um tempo, que seria o que, irmão? Meio tempo. Então, se nós formos somar, 1 com 2 dá 3, com meio dá quanto, irmão? Dá 3 tempos e meio. Mas na verdade, o que seria tempo? Tempo seria qualquer coisa. Quer dizer, não define na verdade o que é tempo. Tempo pode ser minuto, pode ser segundo, pode ser hora, pode ser dia, mês, anos. Então a palavra tempo não define o que é que seja. Mas uma das coisas, irmão, a Bíblia, ela contém algo que ela mesma se explica. Eu não posso explicar a Bíblia, eu não posso explicar as Escrituras. Então a própria Bíblia vai dizer que tempos significa o quê, irmão? Nós vamos ver que tempos significa anos.
Então nós vamos atrás de um texto dentro da Escritura e nós vamos ver que tempo se resume em anos. Exatamente, o mesmo livro do profeta Daniel, 11, versículo 13, diz assim, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. Maior do que a primeira. E a cabo de tempos, isto é, de anos. Então, tempos significa o quê? Anos, irmão. Então, já entendemos que tempo se define em anos. Então, nós vamos mudar de tempos para anos. Então, vai ser o quê, irmão? Um tempo significa o quê? Um ano. 2 tempos, 2 anos. A metade de um tempo, meio ano, irmão. Então, nós passamos a entender que somando 1 com 2 dá 3, com meio dá 3,5. Então deu 3 anos e meio. Quer dizer, já passamos a entender que tempo significa anos. E agora deixamos 3 tempos e meio e compreendemos que a profecia ela estava determinando 3 anos e meio. Exatamente como diz outras Bíblias, se você estiver acompanhando em linguagem de hoje, diz que o tempo que o povo ia ser perseguido ia ser 3 anos e meio. E agora, exatamente, irmão, sabemos que anos se resume em meses. Anos se resume em meses. Agora, onde é que eu vou achar um texto novamente na Bíblia para dizer que anos se resume em meses? Então vamos procurar dentro da palavra do Eterno, no livro, irmão, de Apocalipse. Apocalipse, um livro bastante conhecido. Apocalipse 13, versículo 5. É um texto muito conhecido, Apocalipse 13, 5. Mas muitas das vezes não explicado ainda, irmão. O livro de Apocalipse 13, versículo 5, diz exatamente essas palavras. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Então entendemos, irmão, que anos se resume em meses. Então a ligação entre Daniel e João, muitos anos mais tarde lá na frente, a ligação parece que era uma ligação tão íntima que os dois começaram a fundir as duas profecias. A profecia de Daniel, 3 anos e meio, e agora vai unir com a profecia de João, 42 meses. Então nós sabemos, irmão, que um ano tem quantos meses? Um ano tem quantos meses? Existe, irmão, um calendário que diz que um ano tem 13 meses. Existe calendário como um que surgiu há muitos anos atrás, o calendário chamado de Rômulo, que ele dizia que o ano tinha apenas 10 meses. Mas o calendário do Eterno realmente tem quantos meses? É isso que nós precisamos entender dentro da Escritura, que tudo está revelado dentro desse livro. Até os números dos meses, a própria Bíblia vai dizer quantos meses tem um ano. O livro, irmão, de Crônicas, o livro de Crônicas. Vou só achar aqui para a gente ganhar tempo. O livro de Crônicas, no livro de Crônicas, irmão, capítulo 27, versículo do 1 até o 15, se você analisar aí, a leitura é longa, tudo, mas se você for analisar no livro de Crônicas, 27, versículo 1 até o 15, você vai localizar, vou ler só o primeiro texto aqui, ó, do versículo, deixa eu pegar aqui, do 1, vou ler o 1, diz assim, ó: são estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias, os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais que o serviu ao rei em todos os seus negócios dos turnos, que entrava e saiu de mês em mês. Olha, a própria Escritura já estava dizendo que já tinha mês. Então existia um negócio que acontecia e saía de mês em mês, durante
o ano. Então nós estamos entendendo que no tempo lá de Salomão já está determinando que cada mês vai representar um negócio durante um ano. Então nós vamos ver quantos meses tem um ano realmente, se é 10, se é 13, se é 12, se é 11, e nós vamos entender, irmão, quantos meses realmente existe. O versículo 2 diz: sobre o turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Era estes os filhos de Perez, chefe do turno e dos capitões dos exércitos para o primeiro mês. Então aqui já apresentou o que, irmão? O primeiro mês. E se você for dando continuidade, você vai achar o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, o sexto mês, no versículo 9, o sexto mês, no versículo 10, o sétimo mês, no versículo 11, o oitavo mês, no versículo 12, o nono mês, no versículo 13, o 10º mês, no versículo 14, um 10º mês, e no versículo 15, do 10º para o do 10º mês. Então não aparece outros meses aqui embaixo. Então, no tempo de Salomão já tinha um calendário, e esse calendário ele tinha apenas 12 meses, não tinha 10 e não tinha 13, só tinha 12. Agora, que calendário é esse? Era o calendário rabínico? Era o calendário romano? Não, irmão, na verdade era o calendário que vinha da criação, que partiu lá do quarto dia, e dali formou a semana, formou mês, formou anos, e chegou no tempo de Salomão. Era o mesmo calendário. Diz que o Eterno ele não muda. Ele não muda. Era o mesmo calendário que vinha computando os 6.000 anos, que a profecia vinha determinando. Agora, exatamente, irmão, já entendemos que o ano tem quantos meses? Um ano, nós já vimos lá que um ano tem 12 meses. Então, vou botar 12 aqui, ó. 2 anos tem quantos meses? Tem 24 meses. Meio ano tem quantos meses? Tem 6 meses. Então, eu vou somar 2 com 4, 6 com 6, 12. Vai um para cá. 1 com 1, 2, com 2, 4. 42 meses. Exatamente como a profecia de Apocalipse 13:5 disse, que ia dar uma boca, e essa boca ia proferir grande arrogância por 42 meses. Que 42 meses é equivalente a 3 anos e meio, irmão. Era o valor do tempo que o povo do Eterno ia ser perseguido por 42 meses. Mas também nós sabemos, irmão, que meses se resume em dias. Meses se resume em dias. E agora é interessante, irmão. Nós vamos para as Escrituras para mostrar que meses se resume em dias. Então muito bem, vamos para a Bíblia novamente. O livro de Apocalipse, irmão. O livro de Apocalipse, novamente, vamos para lá para nós entender que meses se resume em dias. Então, o livro de Apocalipse 12, versículo 6, é um texto muito conhecido, mas a gente precisa encaixar aí dentro da profecia. Diz assim, ó: a mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe havia o Eterno preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Então aqui nós já achamos o valor de dias e o tempo que o povo ia ser perseguido e o Eterno ia agora sustentar eles no deserto, era 1260 dias. Era o valor do tempo. Era o tempo que o Eterno ia trabalhar com o seu povo, cuidar do seu povo. O mesmo tempo que esse poder ia se levantar, era o tempo que o Eterno ia estar trabalhando com eles, cuidando do povo dele. Agora, exatamente, irmão, nós achamos aqui o valor, e o valor foi quanto? Vou botar bem aqui para a gente não esquecer. Bem aqui, ó, 1260 dias. Está aqui, ó, 1260 dias. Não foi isso que nós lemos em Apocalipse? Nós lemos em Apocalipse 12,
versículo 6. 1260 dias. Agora, interessante, meus irmãos, é o seguinte: quantos dias tem um ano? Porque agora eu preciso preencher o quadrado aqui o espaçozinho, e nesse espaço aqui eu tenho que achar um valor, e o valor é 1260 dias, tem que encaixar, mas eu preciso saber quantos dias tem 12 meses, quantos dias tem um ano, quantos dias tem um ano, quantos dias tem 12 meses. Se você tiver uma caneta, tiver um papel, você vai somando já aí no calendário que você conhece, no calendário que você tem conhecimento, no calendário, quem sabe, que você baseia as profecias, que você computa o tempo. Então aí você já sabe, quem sabe, quantos dias tem o que? O ano. Quantos dias tem um ano? Para mim saber disso, irmão, eu preciso de um calendário. Se eu não tiver um calendário, eu não consigo preencher o quadrado, aqui, o espaçozinho aqui, se eu não tiver um calendário. Mas quantos calendários existem hoje no globo da Terra para me ajudar a preencher o espaço que ficou agora vazio? E o valor do tempo que eu tenho que achar aqui é 1260 dias, irmão. Então, se vocês conhecerem algum calendário, né, eu creio que vocês conhecem, vamos tentar ajudar aqui para a gente preencher o espaçozinho aqui. Mas eu vou usar alguns calendários então, que são calendário conhecido, e nós vamos colocar aqui para ver qual é o calendário que vai passar para preencher o espaçozinho que falta aqui. Então nós vamos usar o primeiro calendário. É um calendário muito conhecido, que é chamado calendário romano. O calendário romano, que foi criado lá por Júlio César no ano 45 antes do Messias, e depois ajeitado lá por Gregório no ano de 1582, nós sabemos que é um calendário que domina o mundo. É um calendário onde se encontra em todas as casas e que muitas igrejas se baseiam nele para computar as profecias. Então nós vamos usar o primeiro calendário romano. Nós sabemos que o calendário romano, eu vou usar a mesma regra daqui, um ano, 2 anos e a metade de um ano, que é o valor que nós estamos querendo chegar aqui. Então nós vamos botar aqui, um ano. Tem quantos dias no calendário romano um ano? Um ano tem exatamente, isso mesmo, 365 dias. Tem 365 dias, isso aí nós sabemos. E ainda tem mais, de 4 em 4 anos, eles acrescentam um dia, então ele passa a ter 366 dias. E esse ano é chamado de ano bissexto. Isso aí foi uma jogada que houve, foi algo que o calendário de Júlio César, no ano 45, ali para o ano 44, foi um ano que o calendário ficou perturbado, não sabia se harmonizar, não sabia se ajeitar. Foi chamado os grandes matemáticos do tempo, os grandes homens, para contabilizar, para calcular, para somar, e eles chegaram a uma conclusão. A única conclusão era acrescentar um dia, para tirar a diferença, porque esse calendário tinha 365 dias e 6 horas. Então, tirando 6 horas de cada ano, de 4 em 4 anos, juntando o que, irmão? 6 vezes 4 dá quanto? Dá 24, então dá um dia. Então, é tipo assim, como se estivesse ajeitando, mas na verdade não ajeitou nada. Que mais lá na frente Gregório teve que aparecer e teve que apagar mais 10 dias da história, porque tinha alguns minutos, alguns segundos que tinha que ser ajustado também. Mas tudo bem, isso aí a gente não vamos se demorar muito nisso aí não. Então vamos trabalhar com números inteiros, que são 365 dias. Um ano tem 365 dias. Então se um ano tem 365 dias, 2 anos tem quanto, irmão? 2 anos, quanto é o dobro de 365 dias? Quanto é o dobro? Os irmãos já acharam aí quanto é? 2 vezes 365. 730. Então vou botar aqui 730
730. Então quer dizer, 2 anos dá 730 dias. Vou botar dias aqui, ó. Dias. Então já achamos 1 ano, 2 anos, agora vamos achar meio. Então nós vamos achar meio ano. Quanto é que vale meio ano? Quanto é a metade de 365? Quanto é que vale a metade de 365? Dá 1. Vou botar aqui 1, meio. Vou botar meio aqui. Meio é equivalente a 1,82 e meio. Mas como nós estamos trabalhando só com números inteiros, então vamos deixar esse meio, que não vai fazer muita diferença. Então deu 182. Mas exatamente, irmão, se nós olhar para o valor que eu quero achar, é quanto? É 1.260 dias. Então nós vamos somar. Já estamos colocando um calendário que é o calendário romano, um calendário universal que domina o mundo. Será que esse calendário é que vai computar o tempo? Será que é o calendário que vai computar a primeira profecia concernente ao tempo? Então vamos ver. Nós vamos somar e vamos achar o valor. 5 mais 2 dá quanto? 7. 6 mais 3 dá 9. Com 8 dá quanto? 9 com 8 dá 17? Dá 17. Vai 1 para cá. 1 com 3 dá 4. 4 com 7 dá 11. Com 12. 1.277. 1.277. Deu aqui, irmão? 1.260 dias? Não deu. Aumentou ou diminuiu, irmão? Nós sabemos que aumentou o valor da profecia. Então sabemos, irmão, que a Bíblia diz bem aqui no livro de Apocalipse aqui, ó. Vamos ler Apocalipse. O livro de Apocalipse aqui, exatamente, o capítulo 22, versículo 18, o profeta João diz assim, ó: eu e a todo aquele que ouve a palavra as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, se alguém aumentar, o que é que está dizendo aqui, irmão? Se alguém aumentar, o Eterno também acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então nós sabemos, irmão, que aquele que aumentar, o fim dele lá na frente vai ser o quê? Os flagelos, as pragas de Apocalipse 16, versículo 1, versículo 2 em diante. Então quem aumenta, o fim dele lá na frente o que é? É as pragas. Então exatamente o calendário romano bem aqui, o que foi que ele fez com o valor da profecia? Ele aumentou ou ele diminuiu? Ele aumentou, deu 1.277 dias. Então nós já estamos sabendo que o calendário romano não serve para computar o quê? Profecia. Se não computou essa, não vai computar as outras que tem dentro da própria Escritura. Tem muitas profecias dentro da Escritura que precisa de um calendário para computar elas. E se não tiver um calendário, nós acabamos muitas vezes se perdendo dentro do tempo. Não conseguimos localizar o tempo. Então o calendário romano ele fez com que a profecia aumentasse. Então não serve para computar a profecia. Então vamos apagar, né, tirar daqui, né, esse calendário romano, e vamos botar um outro calendário, exatamente aqui dentro aqui. Deixa eu apagar rapidinho aqui. Então nós vamos agora analisar um outro calendário aqui agora. Vai continuar a mesma regra, e essa regra seria para todos os calendários. Porque aqui está sem calendário, que nós vamos usar o quê? A mesma regra aqui. Então nós vamos ver aqui, irmão. Já pesamos o calendário romano e vimos que ele não serve para computar as profecias. Nós vamos usar um outro calendário muito conhecido também. Porque muitas das vezes quando a pessoa deixa de ser romano, não quer mais ser romano, ele parte para dentro do judaísmo e acha que ali é um local seguro, acha que ali existe algo que vai dar segurança para ele. É o povo, né, muitas das vezes, entre aspas, que se diz, é o povo do Eterno, é o povo escolhido, é o povo que tem as mensagens, tem as profecias, diz que tem as verdades, mas muito bem. Mas será que o calendário que eles hoje usam para computar
as festas, computar o andamento, computar o tempo, será que esse calendário rabínico, judaico, será que seria o calendário mais seguro para computar o tempo? Será que é o calendário que veio da criação? É isso que nós vamos agora usar um outro calendário. Calendário judaico. Calendário muito conhecido, é um calendário que sabemos que muitas pessoas se baseiam nele, e nesse calendário, muitas das vezes, querem até computar as profecias. Existem algumas Bíblias, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se na minha tem algumas Bíblias, não tem? Você não tem a Bíblia que mostra tempo, medida, peso? Não tem lá? Não, aí não tem aí. Não tem. Então, irmão, exatamente, deixa eu só ver se nessa aqui tem, que nessa aqui também não tem. Só pegar aqui. Só pegar bem aqui para a gente dar uma analisada. Só analisar aqui. Eu creio que algumas pessoas têm algumas Bíblias, e sempre assim nas páginas que ficam atrás, né, principalmente aquela Bíblia da mulher, Bíblia em linguagem de hoje, e outras Bíblias que existem, sempre tem algumas Bíblias que tem alguns comentários aqui assim atrás delas, e ela ajuda muitas das vezes as pessoas a descobrir quantos dias tem um ano. Basta, se vocês tiverem algumas Bíblias nas suas casas, procure assim nas páginas que tem bem atrás, assim você vai lá, peso, medida, ano, mês, mas eu quero exatamente ver lá a questão de dias. Quantos dias tem um ano? E você vai ver lá atrás, ano tem 354 dias. Você pode ver lá que você vai ver escrito que lá o ano vai apontar que tem 354 dias. É o mesmo calendário judaico, é o mesmo calendário rabínico. O calendário rabínico ele tem 354 dias o ano, 12 meses. E ainda na continuidade lá, ainda nessa própria Bíblia diz que de 3 em 3 anos eles acrescentam um mês. Por que eles acrescentam um mês, irmão, esse calendário de 3 em 3 anos? Qual é o motivo? O motivo é exatamente, irmão, para eles não se separarem de Roma, para eles ficarem todo o tempo junto de Roma, para eles não se descolarem. E eles acrescentam um mês, que é chamado de Adar 2. Mas lá no começo nós vimos que o Eterno já tinha um calendário, e o calendário do Eterno tinha apenas o que, irmão? 12 meses. E esse calendário aqui, de 3 em 3 anos, eles acrescentam um mês, chamado Adar 2, o 13º mês. Mas nós sabemos que a própria Bíblia diz no livro de Apocalipse que não pode aumentar. Se o Eterno determinou que tem 12, por que agora eu vou dizer que tem 13 meses? São coisas que nós precisamos, irmão, estar analisando, estudando para ver se tem fundamento ou se não tem. Mas muito bem, vamos trabalhar agora para nós ver também exatamente a mesma regra que nós usamos no calendário romano, nós vamos usar dentro do calendário judaico também. Então vamos ver. Então um ano tem o quê? Eu já disse lá que o ano tem o quê no calendário judaico? 354 dias, irmão. Isso aí, se você conheceu algum rabino, alguma pessoa que professa o calendário judaico, aí você pergunta lá quantos dias tem um ano, só se ele não conhecer. Mas se você pedir o calendário dele somar lá, mês de 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, você vai somar no final, vai dar 354 dias. Tudo bem. Então já descobrimos, calendário judaico, 354 dias. Então 2 anos tem quanto? Quanto é o dobro de 354? Quanto é o dobro aí, irmão? 708, muito bem, 708. E quanto é a metade de 354? 177.
177 dias. Mas não esqueça aqui do valor que nós temos que achar que João determinou em Apocalipse 12, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde o Eterno tinha preparado lugar para ela, e ia sustentar ela 1260 dias. Então nós vamos achar o valor. É um calendário judaico, um calendário rabínico, onde muitas pessoas creem nesse calendário. Então nós vamos somar aqui, ó, e o valor que nós temos que achar é esse aqui em cima. 4 com 8, 12. 12 com 7, 19. Eu vou botar 9 aqui, jogar 1 para cá. 1 com 5, 6. 6 com 7. Quanto é 6 com 7? 13. Eu vou botar 13 aqui, 1 para cá. 1 com 3, 4. 4 com 7, 11. Com 12. Eu vou botar 2 aqui, com mais um, 12. Deu 1239. 1239 que deu. O que aconteceu, irmão? O calendário romano aumentou. O calendário judaico fez o que com a profecia? Diminuiu. Então um atrasa e o outro adianta. Então, interessante, irmão, que o mesmo livro de Apocalipse lá falou, em Apocalipse 22, que nós lemos concernente ao calendário romano, vai falar concernente agora ao calendário judaico. Qual será o destino agora de quem diminuiu? Lá o romano aumentou e o calendário judaico diminuiu. Qual é o fim de tudo isso aí, irmão? E o texto diz, Apocalipse 22, versículo 19 diz, ó, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, do livro desta profecia, o Eterno tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro também. Então quer dizer, um que aumentou, o destino dele vai ser o quê? As pragas. O outro que diminuiu, o destino dele será o quê? Tirar o nome dele do livro da vida, tirar a parte dele do livro da vida. Então sabemos que quem aumenta vai receber uma penalização e quem diminui também vai receber também. Então, irmão, interessante, que nem um calendário romano e nem um calendário judaico serviu para computar uma profecia, mas ainda tem muito mais profecias ainda para a gente trazer a prova, mas eu quero usar só essa daqui por enquanto. Então sabemos que o calendário judaico, o calendário rabínico, não serviu para computar as profecias, irmão. Muito bem. Será que ainda existe mais alguns calendários ainda conhecido no meio desse mundo religioso? Sabemos que sim, irmão. Existe um outro calendário também muito forte, também não muito bem conhecido, né, pelas pessoas, mas ele é forte, que é o calendário samaritano, irmão. É um calendário também forte, muito conhecido nesse mundo religioso também. Mas será que o calendário samaritano serve para preencher aqui esse espaço aqui que está faltando dias e hora? Será que o calendário samaritano serve? Então vamos trabalhar em cima do calendário samaritano um pouquinho, e eu gostaria de fazer só um comentáriozinho exatamente bem aqui, irmão. Muito bem, o calendário samaritano, irmão, ele trabalha com lógica aí. Qual é a lógica do calendário samaritano? Uma das lógicas desse calendário, irmão, é o seguinte, ele diz que ele se baseia, por quê? Olha bem, quantos dias tem a semana? Nós sabemos que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a semana tem 7 dias. O mês tem quantas semanas? Tem 4. Então 4 vezes 7 dá quanto? Dá 28. Então tudo bem, o samaritano crê também que o ano tem 12 meses. Então o que foi que eles se basearam nisso aí? Se a semana tem 7 dias e o mês tem 4 semanas, e 4 vezes 7 é 28, então 12 vezes 28 dá quanto? Dá exatamente 336 dias. Então o calendário samaritano tem exatamente, irmão, 336 dias o ano, irmão. Muito bem. Já achamos o calendário samaritano tem 336 dias o ano. Então, tudo bem, bora tentar somar mais ainda. Então, se um ano tem 336 dias, 2 anos tem quantos dias? Quanto é o dobro de 336?
672. Quanto é a metade de 336? 168. Então está aqui, achamos já um outro calendário. Aqui nós poderíamos ter 100 calendários e nós ia trazer a prova e só um vai preencher esse espaçozinho aqui. Então vamos ver. 6 com 2. Não esqueça que nós temos que achar esse valor aqui, ó, 1.260 dias para preencher aqui. Então 6 com 2 dá quanto? 8. Com 8 dá quanto? 16. Vai um para cá então. 1 com 3 dá 4. 4 com 7 dá 11. 11 com 6 quanto é? 11 com 6? 11 com 6 não dá 17? É isso mesmo? 1 dá 17. Então vem 1 para cá, isso mesmo. Então 1 com 3 dá 4. 4 com 6 dá 10. Com 1 dá 11. Então vou botar 11. Então deu 1176. 1176. O valor da profecia era 1260 dias. O calendário samaritano, que usou uma lógica que é até bonita, foi uma lógica boa, que ele partiu para a criação, para querer basear um calendário da criação, em dizer que o mês tem apenas 28 dias, em dizer que a semana tem, que o mês tem só 4 semanas, obrigando uma coisa que não tem cabimento aí, querendo obrigar o Eterno que aconteça assim. Não vai acontecer assim, porque esse calendário vem da eternidade, nem começou na criação, veio da eternidade esse calendário, tudo bem. Mas nós já vimos que o calendário samaritano não serviu para computar a profecia. Então, é mais um calendário que nós vamos estar apagando aqui. Mais um calendário nós vamos estar apagando. Então, muito bem. Então, tudo bem. Agora, que calendário é que nós vamos usar para completar aqui os passozinhos? Então, aqui, irmão, será que existe um outro calendário? Será que tem algum calendário na Bíblia? Não sei, na internet, em outro lugar, nas bibliotecas, em livro de história, em qualquer lugar que mostre qual é o calendário exato que serve para a gente computar a profecia? Vamos ao livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 12, irmão. O livro do profeta Daniel, o mesmo que falou que eles iam mudar o calendário, eles iam mudar o calendário do Eterno. O mesmo profeta, irmão, no livro de Daniel 8, versículo 12, ele fala a seguinte palavra quando ele diz assim, ó: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. O que fez, prosperou. Então, muito bem. Então sabemos, irmão, que esse poder ia fazer toda essa bagunça e iria prosperar. Será, irmão, que a verdade ia ficar tão visível para a gente achar e encontrar ela depois que ele lançou por terra? E quem foi, irmão, que esse poder enganou? Vamos ver se escapou alguém nesse engano que houve durante essa caminhada aí, durante esse período que já estava profetizado. Vamos ver se alguém escapou desse engano, irmão. No livro, irmão, de Apocalipse 13, porque alguém vai dizer que não foi enganado, mas bora ver se alguém escapou desse engano. O livro de Apocalipse 13, versículo 6 e 7, diz assim, ó, Apocalipse 13, versículo 7, o 6 diz assim, ó: e abriu a boca em blasfêmia contra o Eterno, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então já tinha um projeto também para isso. Mas o 7 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então, o tempo que foi determinado, diz aqui que eles iam o que, irmão? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Escapou alguém, irmão? Na verdade, irmão, aqui não escapou ninguém. A Bíblia diz que todos beberam do vinho. Todos beberam do vinho.
Quem será no globo dessa terra durante esse tempo de apostasia, durante esse tempo de engano, não bebeu desse vinho, irmão? E é exatamente isso, irmão. Tentando desmascarar, tentar conhecer, irmão, qual são a verdade que o Eterno quer para o seu povo, quais são as suas verdades. Então, sabendo isso, que ele lançou a verdade por terra e tudo que fez prosperou, sabemos, irmão, que não está nada aberto, não está nada explícito. Então está como? Está oculto. Então, uma das coisas que nós vamos saber, irmão, que até o próprio calendário do Eterno, o caloacho do Eterno, escrito no hebraico, né? Está como, irmão? Está oculto também. Então, uma das maneiras que nós vamos tentar aqui descobrir como é que nós vamos fazer para descobrir qual é o calendário verdadeiro. Qual é o calendário verdadeiro? Então, vamos tentar agora trazer o calendário verdadeiro, o calendário que vem da criação. Vamos analisar o primeiro texto na Bíblia, irmão. Como é que nós vamos fazer para descobrir qual é o calendário que é da criação, irmão? Vamos ver? Vamos ver exatamente bem aqui, irmão. O livro, irmão. Deixa eu pegar bem aqui. O livro de Jeremias, irmão. O livro de Jeremias 6. O livro de Jeremias 6, versículo 16, é um texto muito conhecido, diz exatamente assim, ó. 16. Assim diz o Criador: ponde-vos a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas só que tem uma situação aqui, irmão. A continuidade do texto diz assim, ó: mas eles dizem, não andaremos. Então, o conselho que o Eterno está dando, que é para se colocar na beira do caminho, perguntar pelas veredas antigas, pelas verdades antigas, e para andar por ela, que nós vamos achar descanso para nossas almas. Sabemos que existe uma perturbação nesse mundo religioso e precisamos de descanso. E a única maneira que tem de encontrar o descanso é veredas antigas, irmão. É veredas antigas. E aqui tem uma situação que continua dizendo: mas eles dizem, não andaremos. Então, irmão, interessante que o mundo religioso, o mundo atual hoje, não quer nada antigo. Tudo que eles querem é novo. Tudo que eles querem é o calendário romano criado em 45, é o calendário judaico criado no ano 700 e outros calendários. É isso que eles querem. Eles não querem o que vem da criação. E o outro texto diz assim ainda no 17: também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos também. Muitas das vezes, irmão, sabemos que vai ter pessoas que não vão nem querer ouvir isso, porque é algo que vai impactar, é algo que vai chamar atenção. E existem pessoas, muitas das vezes, que preferem nem ouvir, porque eles acham que não ouvindo, não vão ser penalizados. É interessante, irmão, também está escrito que eles vão ser considerados culpados, como se tivesse ouvido e rejeitado. Então, muito bem. O livro, irmão, ainda para te dar continuidade, exatamente para descobrir qual é o calendário verdadeiro, irmão, é o livro de Isaías, um texto muito conhecido, irmão. Isaías 46, versículo 9, versículo 10, é um texto muito conhecido que a gente sempre estamos usando. Diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou o Criador e não há outro. Eu sou o Criador e não há outro semelhante a mim. O 10, que desde o princípio, olha bem, irmão, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Está escrito aqui, ó. Irmão, interessante, irmão, que mesmo havendo uma mudança, mesmo havendo um engano, mas o Eterno está dizendo, irmão, que aquilo que Ele determinou vai acontecer, de que Ele vai cumprir toda a vontade dEle, de que o propósito dEle ainda vai permanecer de pé, irmão. Interessante, irmão, que no livro aqui de Jó 42,
versículo 2, irmão. Jó 42, versículo 2, é um texto muito conhecido também, para nos ajudar a entender exatamente o que está acontecendo. Diz assim, ó: bem sei que tudo tu pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está aqui, ó. Jó 42, versículo 2, irmão. Então, muito bem, irmão. O que eu quero hoje, exatamente, irmão, deixar aqui nesse exato momento. Hoje, baseado no calendário romano, se encontramos no dia... Qual é hoje no calendário romano? Que a gente até esquece que nem romano a gente somos. Hoje, no dia 15 de 12 do ano de 2013, irmão. Nós estamos estudando esse conteúdo para tentar descobrir o calendário profético, o calendário da criação, porque aí envolve muitas situações, envolve muitas profecias que precisam se cumprir, profecias que precisam fechar. E se eu não tiver um calendário, eu não vou conseguir achar, e não vou conseguir computar, e eu vou ficar perdido no tempo. Então eu quero deixar um ponto de interrogação aqui. Eu creio que nós vamos nos encontrar mais para frente, não vai parar por aqui, e eu quero já mandar um recado, que aonde vocês quiserem, aonde vocês marcarem, para nós estudarmos esse conteúdo, o calendário profético, achar o calendário da criação, ou se não tiver o calendário da criação, se não tiver um calendário, eu quero que vocês me ajudem a localizar um calendário. Então não importa onde seja, aqui dentro do Brasil, o meu nome é esse aqui, ó, exatamente Aldemiro. Antigamente era chamado de Trindade, mas hoje eu só uso Ferreira hoje. Era Trindade, mas eu tirei Trindade, agora é Ferreira. Vou pegar aqui. Ferreira. Aí eu vou botar exatamente aqui, irmão, a cidade onde eu moro. Exatamente em Belém, né, no Pará. Vou botar aqui o meu telefone também, para os irmãos entrarem em contato. R$ 83,90, 32,95. Então, exatamente, irmão, eu quero desde já lançar o convite para os irmãos. Quero agradecer aqui os nossos amigos, principalmente o nosso irmão Neemias aqui de Fortaleza, que nós estamos aqui em Fortaleza. É um grande homem também que trabalha com as profecias, trabalha também numa linha de tempo, trabalha também com muitas mensagens, muito bem, que você eu creio que você já conhece a pessoa do nosso irmão também. E já quero agradecer desde já, né, por essa programação, por esse DVD que vai ser lançado, vai estar, eu creio, na internet, vai estar circulando nesse mundo aí da tecnologia. Mas uma das coisas, eu quero fazer o apelo, irmão, que esse ponto de interrogação que ficou aqui agora, irmão, eu preciso que vocês que estudam, vocês que pesquisam, vocês que estão cavando também, vocês que são pesquisadores também, eu preciso que vocês me ajudem a localizar e me dar uma resposta para nós computar uma profecia. Mas eu quero dizer para vocês, irmão, não existe só essa profecia aqui, existe mais do que 100 profecias dentro das Escrituras que precisa de um calendário. E se vocês quiserem também que eu apresente qual é o calendário que vem da criação, basta você entrar em contato com nós por esse telefone aqui e marcar, que aonde você marcar, ali nós vamos encontrar ali para a gente estar sentando e estudando a respeito do assunto do calendário profético. E eu quero agradecer, né, nesse exato momento também que nós estamos finalizando, eu gostaria também de fazer uma oração, né, pedindo que o Eterno envie o seu Espírito
para que o mesmo Espírito que inspirou os homens a escrever a palavra no passado, seja o mesmo que possa esclarecer a sua verdade também nas nossas mentes hoje. Então louvado seja para sempre teu santo, poderoso nome, Criador, que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio, Pai, de estar transmitindo, de estar explanando, Pai, a Tua palavra perante muitas pessoas, Pai. E que o Teu mesmo Espírito, Pai, que inspirou os homens no passado a escrever a Tua palavra, seja o mesmo que venha convencer cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo também, Pai. E venha nos ajudar, Pai, nos localizar, Pai, dentro do tempo, e para que a gente não fique mais perdido dentro do tempo, Pai. E queremos saber, Pai, um calendário, e que esse calendário, Pai, venha nos mostrar quando é que vai terminar esse conflito, que já tem quase 6.000 anos já caminhando já, Pai. Então nos ajude, perdoa nossos pecados, que são muitos, ó Pai, e abençoe, ó Pai, cada pessoa que vai estar estudando, analisando esse conteúdo profético. São essas bênçãos que desde já eu te agradeço e já te peço no teu santo, poderoso nome, Criador. Assim seja e louvado seja o teu nome eterno para sempre. Assim seja, Pai.